Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Convido-vos para que possamos, nesses instantes iniciais, fechar os olhos, para que este processo de tratamento que se inicia através da musicalização, das imagens que são transmitidas, que tudo isso possa ir realizando um processo de apaziguamento do nosso ser. Nós que passamos dias tribulados, quando o nosso barco da vida está, por vezes, tempestuoso e o céu está cinzento, que possamos, neste momento, respirar profundamente e deixar com que o melhor de Deus possa se achegar até nós. Que o alívio das dores, do peso, das responsabilidades, das dificuldades, possa nesse momento ser retirado dos nossos ombros, para que possamos nos permitir para o melhor tratamento, endereçado, individualizado, a cada um que tomou a decisão de aqui vir, daqui se achegar. Graças damos pela vida, pela oportunidade que temos de conhecer o Mestre Jesus, de libertarmos-nos das amarras de nossa ignorância e assim, sempre agradecidos por tudo que temos recebido, pelo amparo, pela ajuda, pela instrução, damos por iniciado e aberto o Evangelho no lar de Bezerra nessa noite de hoje. E que assim seja. Do livro de respostas, Emmanuel, por Chico Xavier, Servindo com Deus. Ama a Deus, servindo aos semelhantes, por amor, sem distinção de pessoas. Faze o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas. O resto é interpretação. Então, quando nós nos colocamos para compreender o Evangelho do Cristo, porque o Espiritismo é isso, é a busca de conhecer esta verdade morredora, essa verdade que o Cristo veio nos trazer, as leis do Pai, nós podemos nos nominar como cristãos, como evangélicos, porque buscamos compreender o Evangelho do Cristo, buscamos compreender o Cristo e vivenciar, inclusive. Até porque só de conhecimento não vai viver o homem, ele necessita de não só instruir-se, mas também vivenciar tudo aquilo que aprende. Então o Espiritismo, ele, infelizmente, muito atacado, porque descortina as verdades, põe à mostra a responsabilidade que nós temos perante Deus, perante o Pai da vida. A responsabilidade que nós temos de não apenas conhecer a verdade, mas nos libertarmos
da ignorância cotidiana, de viver de uma maneira equivocada, porque, eu sei que eu tenho que ser bom, mas não fazendo mal a ninguém já está o suficiente. Não, não está suficiente. Porque o Cristo não exemplificou somente isso. E o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, que a espiritualidade nos enviou, que os tarefeiros de Jesus nos enviaram, é taxativo. O modelo e guia da humanidade é Jesus, o nosso Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. E enquanto nós não agirmos como o Cristo, ou nos moldes da cristandade, nós estaremos agindo erroneamente. Porque ele é o modelo, ele é o guia, ele é o professor. Ele mostrou como vivenciarmos as situações das mais diversas possíveis. Vocês hão de convir, todos conhecemos as passagens do Cristo, as passagens bíblicas, evangélicas. Ele exemplificou em todos os campos, todas as áreas da vida, como nós devemos agir perante as dificuldades, as situações que nós iremos enfrentar. É diante do governo, do Estado, é diante dos impostos, é diante de situações familiares, situações de trabalho, aos conhecidos, aos desconhecidos, aqueles que são injustiçados, aqueles que são perseguidos. Enfim, todas as situações possíveis e inimagináveis que nossa cabeça às vezes nem chegue a alcançar, o Cristo exemplificou e ensinou através de parábolas, de histórias que atingem as consciências mais humildes, mais simples, mais infantis, até aquelas mais avançadas, mais conhecedoras das verdades. É simplesmente o suprassumo que nós temos, é o grande mestre. Pois bem, dito isso, o Espiritismo é a predita consolação. Quando Cristo foi questionado que ele então iria deixar os apóstolos ali, como diz, órfãos, porque estava indo, os tempos eram chegados, e ele disse: eu irei preparar-vos lugar, porque o meu reino não é deste mundo. Mas eu vos enviarei um outro Consolador, a fim de que fique convosco, eternamente. Em 1850, um exímio sábio da humanidade, que a história pouco relata, em virtude dos interesses dos dominantes da Igreja Apostólica Romana na época, não noticiou, não deixou com que fosse propagado, mas Hippolyte Léon Denisard Rivail, um francês, um suprassumo na sua época de conhecimento, conhecia todas as cadeiras científicas. Ele compreendia que as leis de Deus, elas eram as mesmas leis que se aplicavam às leis morais e éticas, que não bastava tão somente você conhecer as leis de Deus, aplicar no dia a dia, nas cadeiras científicas, como de matemática, física, química, biologia, enfim, as ciências que haviam naquela época, no século XIX, que estava assim fervilhando neste âmbito, porque hoje nós temos bem difundido as ciências, as várias cadeiras científicas, português, literatura, inclusive psicologia, psiquiatria, enfim, hoje temos
ciência para tudo. Mas naquela época de 1800, existia um movimento muito forte chamado positivismo. Um movimento que ele extrapolava, então, o domínio, o controle de uma fé que era cega, que era aplicada pela igreja absolutista daquela época. Naquele advento por volta do século XVIII ao século XIX, o protestantismo ele veio com muita força, justamente de encontro à igreja absolutista, porque a razão das pessoas não permitia mais com que a fé fosse cega. Então o protestantismo veio e questionou muitas ações da igreja absolutista da época. E então formou-se as igrejas protestantes, através de Martim Lutero, que também veio realizar um trabalho em nome do Cristo, para despertar as consciências. E hoje nós temos as igrejas evangélicas que fazem um bom trabalho, né? Conduzindo as almas. Mas então esse irmão, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, aos seus 18 anos, entre os seus 16 e 18 anos, ele já estava a substituir o grande diretor da principal escola que havia naquele tempo, onde todos os reinados, todas as cortes, todos os reis enviavam os príncipes e aqueles jovens, aquelas crianças para estudarem. E esse castelo, lá em Verdun, era direcionado, era cuidado por Pestalozzi, o grande e famoso, né, pedagogo, que até hoje o seu método de pedagogia é aplicado para todos nós, depois de ainda todo esse tempo. E Hippolyte então substituía quando o seu mestre saía em viagens ou não podia trabalhar, estava com algum impedimento, ele substituía com tão tenra idade a ensinar esses príncipes, essas princesas, princípios fundamentais da vida, as leis de Deus, as leis que regem todos os seres da criação, os reinos da criação. Então, era um trabalho de pedagogia fabuloso, né? Fabuloso. E que era apartado, era separado da grande igreja absolutista romana, que controlava tudo. Então, qualquer pensamento que se afastasse da fé cega, a igreja atacava. Então, este castelo, essa grande escola, internato que havia, era cuidado para que estes reis, essas rainhas em formação, pudessem ter uma consciência diferenciada para poderem cuidar dos seus reinados. E isso ia se processando assim. Esse que aos 18 anos substituía o grande mestre, o grande professor, ele é o que nós chamamos do Allan Kardec. Esse que nós, então, dentro da doutrina espírita, é bem difundido, veio com essa tarefa enviado pelo Cristo, para tornar estes temas, vamos dizer assim, transcendentais, aquilo que não se podia conhecer, porque a igreja impedia. Então todos nós que temos percepções na vida naturais, assim como o frio, o calor, as percepções mediúnicas são naturais e inerentes a todos nós. Por mais que digam que não, mas nós sentimos, nós vivenciamos. Por vezes ouvimos, vemos, temos sonhos, falamos. Às vezes até outras línguas, não é como se diz? Às vezes falamos até daquilo que nós não conhecemos, coisas boas, e conhecemos muito bem das coisas ruins, que nós às vezes nos assustamos do que sai pela nossa boca,
quando estamos encolerizados, enraivecidos, isso é a prova para cada um de nós da nossa mediunidade. Então a mediunidade, ela era algo que não se podia aproximar, porque ia de encontro, ia contrário aos preceitos da igreja absolutista, a igreja de Roma. Porque a igreja católica, ela vem do apostolado judaico, lá da grande igreja de Roma. E no judaísmo, eles não aceitam, até os dias de hoje, a vinda do Cristo. Eles aceitam os profetas, eles aceitam Moisés, os 10 mandamentos, mas o Cristo ainda para eles não veio. Infelizmente não aceitam. Mas eles têm lá, porque Deus não desampara nenhum dos filhos, eles têm lá os 10 mandamentos. E se eles, porventura, cumprirem os 10 mandamentos, estarão salvos, como se diz. Assim como nós, se cumprirmos os 10 mandamentos, são os mandamentos de Deus, das leis de Deus, vamos estar salvos. A grande dificuldade é o seguinte: como aplicar os 10 mandamentos no nosso dia a dia, na nossa vida? A gente não sabe como se comportar direito para entender os 10 mandamentos, as leis divinais e vivenciá-las. Por isso que o Cristo veio. Para que nos desse o molde de como viver. E ele então traz de uma maneira extraordinária a vivência do amor. Traz a palavra do amor. E o amor torna-se a grande resposta para compreendermos a aplicabilidade das leis de Deus em nossas vidas. Como que eu vou aprender que eu não tenho, que eu não posso trair, matar, mentir, julgar e etc., se eu não entendo? Jesus vem e nos ensina. É a vivência do amor. É quando você passa a compreender-se, a amar-se e querer o melhor para si mesmo. Porque quando você fere alguém, você está se ferindo. Quando você faz algo de mal a alguém, você vai atrair algo de mal para si mesmo. Então a vivência do amor vai descortinando aspectos científicos, aspectos emocionais, energéticos, que transcendem o homem bruto, ogro daquela época, que entendia na época de Moisés que você não pode matar alguém, porque senão, se você com ferro fere, o ferro vai te ferir. E que não deixa de ser uma verdade. Mas não precisamos, assim, se você usou sua mão para roubar, cortar a mão do irmão. Então vamos ter amor também, e compaixão, e vamos compreender de uma outra maneira mais afável, mais amorável, essas situações das relações que temos. Porque lá atrás, quando o homem é muito bruto e só vê uma vida, ele não vê a justiça divinal. Então ele tem que ser compelido pela força. Ele precisa de algo que impeça ele. Basicamente assim. Ora, se você matar, você vai para o inferno. Certo? Aqui a gente não fala assim, se você matar, vai para o inferno. Mas não deixa de que a pessoa que mate alguém ou algo esteja num estado de infernalidade, porque a sua consciência vai cobrar. E ela vai estar vivendo de uma maneira horrenda, porque a consciência cobra. Então nós vamos entendendo melhor como é que se processam as etapas da vida. Ah, mas se eu faço uso de algo que não seja bom, eu vou para o inferno. Sim, podemos falar assim, mas podemos falar de uma outra maneira também. Horas, você estará se prejudicando, você vai ter que amanhã depois passar por dor e sofrimento, você estará tirando elementos da vida, como o fluido universal que Deus nos dá por uma determinada época de vida, e se você gasta ou mais, você encurta a sua vida, automaticamente é um suicídio inconsciente, por exemplo. Você está deteriorando-se. Não, mas eu tenho que amar-me. Então eu preciso fazer o melhor por mim. Então é por conta disso que a gente muda o procedimento
Porque a gente não quer amargar dores e sofrimentos. E aprendendo a cuidar de mim mesmo, a amar-me, não aquele amor egoístico, que eu quero tudo para mim, que todos me sirvam, que todos realizem por mim, que Deus me sirva, mas o amor pelo respeito, pela gratidão, pela educação daquilo que Deus me deu. A oportunidade da vida. A oportunidade da vida, pessoas magníficas aos nossos derredores, que nos auxiliam na nossa jornada, nosso pai, nossa mãe, filho, filha, amigo, amiga, conhecidos, patrões, empregados, essas relações da sociedade naturais da vida, e que nós vamos aprendendo a olhar a vida com olhos de gratidão, olhos de respeito, de educação. Automaticamente vamos começando a compreender que o outro é o nosso irmão e que nós não podemos fazer nada de mal a ele, porque nós passamos a nos amar. Então, se nós nos amamos, nós nos cuidamos, nós queremos o melhor para nós, nós vamos também querer ao nosso irmão. Por quê? Porque ele também é nosso irmão, filho de Deus, e Deus faz por ele, faz por nós, faz por todos. E para amar a Deus nós precisamos também fazer pelo próximo, para não infringir também as leis de Deus. E vamos entendendo um bocado mais, porque Jesus ensinou que é servindo ao irmão que nós podemos receber as bênçãos, as dádivas, entre aspas, os milagres da vida, das coisas boas, das curas, das ajudas, daqueles anjos que são postos, colocados aos nossos ladinhos, um professorzinho melhor, um coleguinha bacana, um irmãozinho, às vezes nem tanto um irmãozinho, mas um irmãozinho, uma irmãzinha. Pessoas que nos ajudam porque nos amam, sem nada pedir, nada cobrar. E a doutrina espírita, ela vem para reavivar então esse espírito de cristandade. Essa força, essa chama que tem que estar ardente em nós, que é a chama do amor. De você viver como Jesus viveu, de você aplicar na sua vida todos esses teoremas das leis divinais, mas no dia a dia. No dia a dia. Quando a gente leu essa pequena passagem, quando então... Ih, se perdeu aqui no tempo. Eu queria... Aqui, ó. A imagem que vem são poucas palavras e que refletem o ensinamento. É uma criança num barranco estendendo a mão para puxar a outra criança que está embaixo do barranco. Ama a Deus, servindo aos semelhantes. Então a pergunta que eu vos faço é: vocês amam a Deus? Vocês estão amando a Deus? Vocês têm servido aos seus semelhantes? Vocês têm realizado por amor, sem distinção de pessoas? Ou estão, como diz, a se amar aqueles que são os seus eleitos? Eu amo muito a minha mãe porque eu escolhi ela, e eu quero ela bem. Agora meu pai não. Não quero saber de amar meu pai porque eu não vou com a cara dele. Não bate aqui, não quero saber, tchau, tchau pra ele. Meu patrão, porque meu patrão, ele, poxa, vive nas minhas costas, não quero nem saber dele. Então como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Nós estamos vivendo a nossa vida de uma maneira em que nós temos servido aos nossos semelhantes? Nós temos feito o nosso melhor no nosso dia a dia? Como diz, estamos sendo bonzinhos? Faze o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Faze o bem como estiveres, pobre, rico, com condição, sem condição, com jeito, sem jeito, faze o bem. Onde estejas, que muitas das vezes a gente fala assim, olha, eu preciso de algum lugar para ir ajudar as pessoas.
E aí a gente elege, então, o dia de ajudar a pessoa, né? Nós temos aqui na casa os trabalhos sociais, as atividades sociais no sábado. Então as pessoas perguntam assim, eu quero realizar um trabalho voluntário, qual é o dia e qual é o horário? E o que eu posso fazer neste dia e neste horário? Aí a gente fala assim, venha conhecer a casa. Venha conhecer a casa para que você possa se integrar. Porque às vezes a caridade não é pegar só um prato de sopa e entregar para uma pessoa. Às vezes a caridade é simplesmente parar do lado da pessoa e olhar para ela. E ela perceber que ela está sendo observada, reconhecida, que ela tem alguém ao lado dela. Porque muitas das vezes a dificuldade está tão grande na nossa vida. Nós estamos ali no meio de um mar revolto, tudo escuro, cheio de brumas, e a gente não consegue olhar para lugar nenhum. Não saber onde que há um farol de luz. Alguém que fale assim, persevere que daqui a pouco passa. Vejam, o irmão Emmanuel diz que é nisso que reside a essência das leis divinas. O resto, interpretação. Qual é o ensinamento do Cristo? O que ele veio nos ensinar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que eu vou aprender a amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas se eu nem me amo? Se eu passo o dia inteiro me judiando, me martirizando, comendo o que não pode, bebendo o que não devo, fumando o que não posso, pensando errado, falando errado, me massacrando o dia inteiro, a noite inteira, dia após dia, uma vida de martirização. Antigamente a gente pegava aqueles objetos e se martirizava, se judiava, se ajoelhava no milho, e enfim, tinha várias formas de martirização, porque entendia-se que assim a pessoa se purificava. Mas aí nós vamos entrar num outro tema muito interessante que estamos tratando nessa semana, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício que mais agrada a Deus? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens 7 e 8. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, alguns evangelhos falam alguma contenda, contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. É claro que o Cristo naquela época sabia que as pessoas eram muito brutas, endurecidas, materialistas e não queriam saber de entender o mundo espiritual. Entendiam que era de pegar o material, então, para que agradassem a Deus, vamos dizer assim, reconhecessem Deus, tivessem a sua fé pelo Criador, tinha que, de alguma maneira, entregar alguma coisa. E até hoje muitas interpretações, muitas religiões falam isso. Mas na medida em que a gente vai mudando, tudo vai mudando, porque a gente vai aprendendo. Quando Jesus disse, ide-vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. É preciso que você tenha aliviado o seu coração, os seus pensamentos daquelas agruras, de revivenciar um momento tão tenebroso e dificultoso, tão espinhoso para ti. Então você tem que deixar com que esses sentimentos não fiquem sendo remoídos, porque eles não são equilibrados. Não se permita mais a isso. Porque o Cristo, no alto da cruz, nos ensinou: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele ensinou que ele não se melindrou com nada, não se ressentiu com nada,
Porque ele entende que aquele irmão menor, muito ignorante. Assim como quando a gente está no meio das ruas aí da vida, alguém vem pra gente e profere uma palavra malsã e dá uma trombada na gente, e a gente entende que o cara tá muito na pior e merece um vai com Deus, né? Então, na compreensão amorável, divinal, que o Cristo já tinha, ainda que ele estava sendo ali imolado, ele deu um ensinamento. Eu não me ressenti com nada. Eu não tenho nada a perdoar. Deus, perdoai-os ainda por cima, né? Porque ele estava trazendo a lição de que nós devemos sempre fazer o melhor dentro da lei do amor a todos, inclusive aos nossos inimigos. E aí, continuando, que antes de se apresentar a ele, a Deus, para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou-se. Ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito com isso não tem senão mais força. Então nós oferecemos o quê? A nossa alma, o nosso espírito a Deus. Esse é o sacrifício mais agradável. E essa alma deve estar como? O melhor possível, porque você está levando a melhor oferenda para o Pai da vida. Se a oferenda não é mais algo de pegar ou de entregar, ela, na verdade, tem que estar tão purificada quanto como nós fazíamos anteriormente. Se era um animalzinho para o sacrifício, que era o mais bonitão, o mais, como diz, o mais colorido ou o mais monocromático. Hoje, se é a nossa alma, o nosso espírito que nós estamos elevando ao Pai da vida, porque hoje nós já entendemos que Deus não está no céu, porque a gente passa de avião, ele não está lá em cima da nuvenzinha. Então, se Deus está nos céus, ou no céu, ele está onde? Está no ar. Está no ar que a gente respira. Então ele está em toda parte. Está em todos os momentos de nossas vidas. E não tem como se esconder do Papai da vida, porque ele está em toda parte. E se ele está em toda parte, tudo o que eu faço deve ser então, como entre aspas, uma oferenda a Deus. O meu ato de comer, o meu ato de beber, o meu ato de respirar, de andar, de caminhar, de pensar, de falar, de um tudo, de gesticular. Eu tenho que ser brando e pacífico. Eu não posso fingir ser, porque Deus tudo vê. E não dá para dar um jeitinho com uma troca material, porque tudo é de Deus. Inclusive o dinheiro da gente, o Pix da gente, tudo é da gente. Mas é tudo de Deus. Porque tudo a gente conquista, recebe, se Deus assim concebe. Se Deus assim permite. Porque no estalar de dedos ele dá e ele tira. Assim como a nossa vida material, esse momento em carne. E quando nós aceitamos que tudo é de Deus, inclusive a nossa vida material, nós vamos tendo menos peso em nosso dia a dia. Porque nós vamos entendendo que a nossa responsabilidade não é de se manter vivo para não morrer. Como muita gente acaba passando uma vida se devotando para ficar vivo. Lindo, belo e formoso. Por quê? Não precisamos. Nós precisamos espiritualizarmos. Nós precisamos purificarmos para que as nossas almas estejam agradáveis a Deus.
Porque na hora que formos chamados a prestar testemunho, as nossas próprias consciências não conflituem. Ora, mas eu era cristão e eu sabia da história. Eu conheci os 10 mandamentos, conheci o Cristo. Eu entrei dentro de uma casa espírita e ouvi que lá não adianta ser espírita da boca para fora, ou espírita não praticante, ou o cristão não praticante, ou o católico não praticante, ou o evangélico não praticante, ou o budista não praticante. Não adianta, ou eu vivo, ou não adianta. Na verdade, o conhecimento pioreará ainda mais a nossa vida. Porque você sabia e porque não fez certo. Dentro do que os espíritos nos falam, a maior dificuldade para um espírita diante do desencarne é ele ser confrontado com o que ele estudou e não vivenciou. E aí as nossas alas psiquiátricas, os hospitais espirituais estão abarrotadas de pessoas que estão ensandecidas, enlouquecidas, porque tinham conhecimento, não fizeram certo. Entraram em pinel. Porque a vida que aprenderam, não aplicaram. E assim também é para um evangélico não praticante, um católico não praticante, um budista não praticante, um ateu não praticante. Porque daí às vezes o ateu é não praticante, graças a Deus, ele acredita, mas ele não quer vivenciar. Também vai entrar em conflito. E aí isso gera uma autoflagelação, onde a pessoa pensa, eu não posso receber ajuda, eu não posso receber o tratamento, eu não posso ser ajudado. Por quê? Porque eu não fiz jus, eu não conquistei, eu não fiz por merecer. Então, não quero ajuda, saiam de perto de mim, não posso receber oração. E aí, como diz, os umbrais, os infernos, ou como nós chamamos aqui, as cidades de reeducação espiritual, estão abarrotadas de espíritos que não querem ajuda, não querem receber o tratamento, evitam a todo custo, porque lá no fundo o sentimento de arrependimento, o sentimento de culpa é tão grande que os impede a ir à luz. E aí é um processo complexo, difícil, muito difícil. São ali anos, séculos, milênios de sofrimento. Nós aqui na matéria, quanto tempo nós nos martirizamos às vezes por um erro, uma palavra que deixamos rolar e que não fomos correr atrás, um procedimento. Então a culpa é o grande problema de nossas consciências. A culpa. Compreendido que nós temos que purificar as nossas almas para que seja o sacrifício mais afável, mais agradável a Deus, compreendido que a servidão aos semelhantes, como ensinou o Mestre Jesus, se está difícil de entender, pense no lava-pés, ali é fácil de a gente compreender, é ajudando que nós somos ajudados. Nessa semana nós estamos em grande festa porque a nossa matrona, por assim dizer, a nossa mãe mor, a Mãe Maria, porque sem ela não haveria o Cristo. Um espírito de grande evolução, vinda de orbes celestiais, já com pureza, já compreendida, já entendida do amor maternal, do amor maior da lei de Deus, foi escolhida, porque já tinha latente em si, em todo o seu ser, todas as suas células, o amor. E só assim para poder, então, ter a condição de um outro espírito de maior grandeza ainda, um Cristo, se fazer carne, ainda nas suas condições, vamos dizer assim, todas especiais,
porque ele não veio carne como nós, porque ele já é luz, já transcende estas situações que temos. Mas então, pelo dia 12 de outubro, comemora-se na pátria do cruzeiro do Mestre Jesus as felicitações, as festividades trazidas pela Igreja Católica de celebrar-se, então, a Nossa Senhora Maria. E nós, dentro da doutrina espírita, vamos entendendo que ela teve um papel não somente fantástico, mas foi um papel efetivamente celestial. Uma missão a que foi convocada, convidada para, vejam só, pasmem vocês, receber o Filho de Deus, aquele que já estava em contato direto com Deus, que já não tinha mais como nós essas tendências, e cumprir as escrituras que os profetas, até então, 600 anos antes da vinda dele, vinham trazendo os ensinamentos e profetizando que ele viria. E de repente, o céu calou-se e o Cristo veio. Uma preparação de séculos para a vinda de Maria e para a vinda do Cristo. Para então, o primeiro e maior exemplo do Cristo. De respeito, de amor, de devoção, de educação, de símbolo máter da vida, que é a união familiar. Quando então o nosso irmão José recebeu a incumbência para ser o esposo de Maria, e nós, dentro do que nos é trazido pela espiritualidade, eu cito o livro Maria de Nazaré, onde que fora possível descrever toda essa etapa da vinda de Maria, da sua escolha, do seu crescimento desde pequenina. Já era, como diz assim, aquela superdotada mulher, conhecedora já de todas as principais leis, né? Vivenciando o amor, ensinando inclusive a todos os doutores da lei desde pequenina, e ela veio, e imaculada, espiritualmente ocorre uma inseminação espiritual, e ela não foi tocada, não teve outros filhos. José sim tinha, do seu primeiro matrimônio, que foram então os descritos como os irmãos de Jesus. E ela então, por uma concepção espiritual, uma gravidez semimaterial, é ocorrido o parto também por um ato angelical, quando é retirado do ventre dela, de uma maneira que nós pouco entendemos, mas vamos colocar aqui como transcendental. O Mestre Jesus encarna nesta terra. Este é o símbolo que Deus colocou nesta terra como etapa evolutiva. Quando somos pais, quando somos filhos, e que a vida se processa através da união do amor. Isso tudo foi um prólogo para vos dizer que nós não precisamos ir a basílicas para professar as nossas fés. Eu quero vos dizer que o maior templo da nossa vida somos nós mesmos. O templo que Deus constituiu para cada um de nós é o templo que nós devemos cultivar, que nós devemos respeitar,
e que nós devemos purificar. Temos aqui lindos exemplos da criação, como essas flores. E Maria Santíssima, após a vinda do Cristo, ela, lá no alto do madeiro, como se diz, o Cristo olhou para ela e ela, imagina a dor de uma mãe, eu nem tenho como imaginar, a gente supõe uma dor ali, né? Rasgaram o coração, vendo o filho que nada devia, nada tinha a pagar, ela na consciência que tinha. O Cristo olhou para ela e falou: eis aí o teu filho, porque o apóstolo pequenino estava ali ao lado dela. E aí olhou para ele e falou: eis aí a sua mãe. Então naquele momento sacramentou a entrega de todo este planeta, para Maria Santíssima, para que ela passasse então a direcionar-nos como uma grande diretora de escola, como a nossa terra o é, e trabalha desde então. Falou ao Cristo: eis-me aqui, a vossa escrava, para Deus. Porque Deus tudo manda. E assim como nós também temos que aceitar. Se nós não queremos, também não importa, somos escravos das determinações divinais. Então nós entendemos as lições de Maria, que após esse evento foi levada para ficar num sítiozinho onde havia uma fonte de água. Vamos passando aqui. E nesse sítiozinho, ela então tirava a água do poço e entregava aos viajores. E entregava a eles não apenas as águas, mas ela entregava também aquilo que a porventura tinha. Entregava ali um pão, um alimento, um abraço, um conselho. E desde então, ela foi resgatada pelo próprio Cristo, que veio de uma maneira simples e humilde, como um daqueles que estava em viagem, e que pede-lhe água, e ela, ao entregar, vê que em suas mãos apareciam as chagas, e reconhece que era o próprio Cristo, que estava ali a recolhê-la, para que ela então ascendesse ao plano espiritual. Cessava ali a sua vida material, e ela desencarna, sem sentir nada, sem ter nenhuma ocorrência, nenhum problema. É bom ressaltar que eles faziam parte então do grupo de nazarenos, tanto que é chamado Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, né? E os nazarenos, apesar da história tentar ocultar, não pôde conseguir, graças a Deus, porque as verdades morredoras, elas não são, vamos dizer assim, sumidas. E os nazarenos então tinham uma vida que era afastar de tudo aquilo que entorpecesse a sua consciência, tudo aquilo que inebriasse a sua vida. Então eles não faziam uso de nada que fosse fermentado, e também não faziam uso de alimentação provinda de animais, de carne. Só para vocês compreenderem, esse é um aspecto histórico que poucos falam. Então, ela foi recolhida pelo próprio Cristo e, na incumbência que lhe foi transmitida, passa a comandar todas as hostes de tarefeiros espirituais aqui desta terra. Todos nós, cristãos, trabalhamos sob a égide de Maria Santíssima.
ali vocês podem verificar uma colocação que tem no livro que fala sobre a legião dos servos de Maria. Então, nós trabalhamos, somos servos, somos padioleiros, somos resgatadeiros, somos enfermeiros, tudo que seja possível para trabalhar dentro da lei do amor. E ela é nossa grande instrutora. Bezerra de Menezes, que foi o Lucas, esteve com ela, recolhendo as histórias e grafando as histórias para nós. Porque na época do Cristo, ele nada escreveu. A Bíblia não foi escrita pelo Cristo. Tem pessoas que ainda não sabem disso. Mas a Bíblia ela foi escrita, na verdade, pós-morte do Cristo, com o ditado daqueles que viviam próximos do Cristo e que ouviram as histórias. Ou fora escrito daqueles que ouviram alguém que viveu e que contou a história. Ou dos que ouviram as histórias. Porque diferente de hoje, que nós temos instrumentos fáceis de escrita, lápis, papel, computador, naquela época não havia. Um papel tinha que ser feito, né? Os papiros eram utilizados, um processo complexo, dificílimo. Então, esse trabalho, nós temos que mensurar também a dificuldade que se tinha naquela época. E assim como a cada um que conta um conto, coloca um ponto, nós também temos que ter a inteligência, o raciocínio de compreender como que as coisas foram feitas e raciocinar em cada colocação bíblica que lá está posta. Porque tem as partes dos ensinamentos morais, que a espiritualidade confirma, que nada foram mudadas, que não foi permitido serem alterados nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum J sequer, mas tem as partes, sim, que foram, infelizmente, alteradas. Eu participei de trabalhos de atendimentos espirituais que espíritos que estavam sendo resgatados, eles eram exímios escritores, como diz, fraudadores, contraventores das verdadeiras histórias e ensinamentos. E eles viviam lá nas suas cidades, realizando essas tarefas. De que maneira? Eles então trabalhavam numa mudança de um pensamento, de uma colocação bíblica, e quando iria ser reescrito, influenciavam pelo pensamento, envolviam a pessoa pelos pensamentos, para que ela mudasse alguma coisinha. Uma palavrinha, algumas palavrinhas, frases, colocações, historietas, e as traduções, em cada tradução, as modificações. Mas as partes dos ensinamentos morais do Cristo em nada foram alteradas. Não tiveram a força moral para mudar em nada. Imaculado o ensinamento, então, moral do Cristo. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos trazendo essas passagens morais e descortinando para que entendamos um pouco melhor. E eu digo para vocês que tem passagens do Cristo, como as parábolas, que na espiritualidade, estudantes como nós estão estudando a mesma passagem por mais de 5 anos. Por anos a fio. Uma parábola. Encontrando novas diretrizes, novos ensinamentos num pequeno ensinamento, numa pequena história, numa pequena parábola trazida pelo Cristo. Então o conhecimento é muito vasto. Nós é que não temos a capacidade de compreender. Porque quando Cristo falou que tudo se resumia à lei do amor, o que é o amor? O que é o amor? A gente digita no Google amor, aparece conjunção carnal.
O que é o amor? O que é o amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como amar? Como viver os 10 mandamentos? Como viver as leis de Deus? Então, estas dificuldades que nós ainda temos, nós estamos trabalhando para conhecer e nos libertar dessa ignorância toda e, verdadeiramente, ser aquele cristão fervoroso, o cristão que não arreda o pé daquilo que é correto, de se colocar às obras, de ser o tarefeiro da última hora. Porque qual é a última hora? É esta. É o agora. Porque o amanhã, a quem pertence? Não é a você, nem a mim, nem a nós, é a Deus. A Deus pertence o amanhã. O hoje sim nós temos a condição de realizar, de fazer, de produzir, de vivenciar da maneira que nos aprouver, de estender a mão como a criança que estende a mão a outra que está no barranco. Então, a Mãe Maria realiza trabalhos assim imensuráveis em todo este planeta. Vamos passando todas estas. Então, se vocês mentalizarem comigo, vocês verificarão que tivemos situações que foram assim impossíveis de serem tiradas ou de serem explicadas. Por exemplo, a Imaculada Maria Santíssima. Maria Santíssima, Espírito Santificado. Jesus ou Cristo? Cristo é uma classificação de espíritos, já a maior classificação. Os Cristos. Imaculada, concebida, imaculada porque não foi tocada carnalmente. Então são várias descrições que não fora possível ser modificado. Porque a depender das trevas, esculachariam tudo, né? Não tem respeito por nada, nem por si próprios. Mas esses ensinamentos estão ali. Simples, detalhes, que se nós tivermos os olhos de ver, nós encontraremos. E aí, então, essa é uma colocação que a gente sempre traz, que é fabulosa, porque quem não tem seus dias de turbulência, de tribulação? Então, o Chico tinha em cima de sua cama uma placa escrita assim: isso também passa. 3 pontinhos. Perguntaram a ele o porquê disso. Ele disse que era para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, poder se lembrar de que eles iriam embora. E que ele teria que passar por aquilo por algum motivo. Porque ninguém passa por uma dureza que não tenha que passar. Porque Deus é o Deus de amor. Deus da vida. Mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse muito feliz, muito bem, que não deixasse tudo para trás. Porque esses momentos também iriam passar. E momentos difíceis iriam vir de novo. E iriam vir outros felizes também. Então, nós gravemos em nós esse ensinamento, que é fabuloso, que também tudo passa. A vida é feita exatamente disso, momentos os quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado, por algum motivo. Nunca esqueça do mais importante, que nada é por acaso. Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor maneira, da melhor forma possível. Mas esse ensinamento, ele veio assim, num contexto. Esse ensinamento veio assim num contexto, na época que o Chico estava muito lascado da vida. O Chico estava ali numa dificuldade que ele não sabia como enfrentar. Era problema de saúde, era problema
familiar, ele criou os vários sobrinhos dele, então ele estava assim, sem dinheiro, porque já não tinha dinheiro, mas naquela época estava mais sem dinheiro ainda, precisando comprar remédio, não tinha, estava assim numa dificuldade. E aí ele pediu ao Emmanuel se ele não podia interceder junto a Maria, levar um pedido dele para Maria, porque ele era muito devoto de Maria, né? E trazia essas raízes ainda de quando pequenino, de católico, e ele que já compreendia, poxa, mãe do Cristo, né? Pode ser nossa mãezinha também, né? E leve ela a minha rogativa, por favor, vê se não dá para fazer alguma coisa, me dá uma ajudinha. E aí a Celina, emissária de Maria, vem trazer para o Emmanuel este recado, que isso também passa. E nós vamos compreendendo que esse ensinamento não é passado só e exclusivamente ao Chico, mas ela já falava isso lá atrás, na sua época, em que estava lá no sítiozinho entregando as águas aos viajores e dizendo também para eles que não preocupassem, que tanto as dificuldades quanto as felicidades, elas vêm, elas vão e elas passam. Que nós não valorizemos esses aspectos, que tudo passa. Maria também, nós temos que lembrar que desde a sua vinda, antes dela estar encarnada aqui na Terra, porque ela também veio trazer este amparo ao Cristo, e antes da vinda do Cristo, imagina só, hoje a situação que nós estamos no planeta não tá legal, né? Temos ciência, temos conhecimento, tecnologia, temos lei que, entre aspas, deve ser respeitada, mas tá um caos. Imagina naquela época, 2000 anos atrás, onde que a espada corria solta. Era uma luta, uma dificuldade muito grande, tanto materialmente falando quanto espiritualmente falando. E ela então, junto com uma hóstia, uma grande quantidade de anjos, seres angelicais que foram destacados para essa missão, que não foi única do Cristo e de Maria e de José, mas foi de toda uma pleiade de espíritos que desceram dos seus locais celestiais, dos seus planetas mais evoluídos, para virem aqui e dar uma saneada, uma higienizada neste planeta. Então foi feito um grande trabalho de resgate já naquela época. O Cristo de pequenininho, ele já, como descrevem os livros, ele então adormecia no colo de Maria e adentravam ali nos ambientes do plano espiritual, nas cidades de dificuldades, ainda de dor e sofrimento, e resgatavam aqueles espíritos tão necessitados. Quantas vezes eu ouvi aqui que eles, então, espíritos ainda daquela época do Cristo, e daí perguntado a eles, inquirido a eles, por que não aceitaram o convite da Mãe Maria, de Jesus, para irem para a luz, para conhecerem as verdades, para saírem daqueles buracos que viviam. E eles falavam, olha, os chefes falavam que era para fugir, a gente tinha que se intocar, enfiar longe, porque não dava para se imaginar o que queria ser feito conosco. Então a gente morria de medo e, com certeza, como a gente tratou no início, a consciência pesada de tantas iniquidades, né? de tantas falhas, vergonha, medo de si mesmos, né? Então eles fugiam, mas muitos aceitaram um convite e foram resgatados, e foram amparados e ajudados. Hoje, nessa casa, nós temos um grande trabalho, né? Desde que ela foi fundada, um grande trabalho de resgates espirituais, onde que cada um de vocês que estão aqui encarnados não são tratados especificamente, vocês em seu corpo físico, porque não tem como curar tão somente uma partezinha da vida. Você tem que tratar o ser integral, o homem no seu todo.
Você tem que ir buscar o cerne da situação, do porquê que há uma dor, do porquê que tem uma doença, aquela dificuldade, aonde que foi instalada, em qual momento, em qual das vidas anteriores, porque temos muitas anteriores até aqui chegarmos. Somos um resultado, mas é um resultado, se no hoje não é o problema, é do ontem, é do passado que tem que ser tratado para que as coisas se melhorem, se aliviem e as curas, os milagres se processem. Então os tratamentos, os resgates espirituais ocorrem dioturnamente. São aos centenas e milhares de espíritos que adentram a este lar hospital de há muito tempo. A casa, ela tem mais de 35 anos. Mas os tratamentos e os resgates a este lar hospital ocorrem desde antes da descoberta deste país, do Brasil. Porque a origem, a fundação é de antes disso. Porque já atendia aqueles que estavam aqui antes dos próprios portugueses aqui chegarem. Então, era um núcleo, uma base para este coração que o Cristo transplantou à árvore do cruzeiro. Resgates, atendimentos, auxílios. Como que pode uma mãe simplesmente pegar alguém e pronto, tira daqui e põe ali? Adianta alguma coisa? Resolve algum problema? Não resolve. Então, quando se fala em resgate espiritual, atendimento espiritual, as pessoas perguntam: eu quero um atendimento espiritual. É só entrar ali e ir embora? Não. Ajuda, mas não resolve. Porque vai muito além. É necessário essa conversação, é necessário esse esclarecimento, o crescimento nosso, mas não só o nosso, porque existe a lei do amor, e a lei do amor, ela impera para todos. Aqueles que estão amando ou aqueles que não aprenderam a amar ainda. Então o amor, ele deve ser difundido, deve ser ensinado, deve ser vivenciado, aplicado de todas as formas. Mas Celcinho, eu não sei do que está falando. É o seguinte, a gente vem, chega aqui na casa, os espíritos que nos acompanham, sejam por relações mais truncadas de outras vidas, sejam pela relação da vida atual, sejam por estarmos passando aí pelas ruelas e ruas da nossa vida e encontramos espíritos necessitados que se aproximam da gente para que a gente seja ambulância para eles chegarem no hospital. Estão conosco interconectados, interligados. Esses pensamentos que ficam aí na cabeça de vocês: mas isso nada a ver. Mas isso, olha, até que é verdade. Poxa, que vontade de sair correndo daqui. Não vejo a hora de ver alguma coisa lá em casa. Nada a ver disso que ele está falando, sono, mal-estar, dor de cabeça, dor de barriga. São interações mediúnicas dessa quantidade imensa de espíritos que precisam de instrução, de conhecimento. A gente ouve, a multidão ouve conosco, através da gente. E a gente nem vê o que está rolando. No máximo acham que é da gente. E então esses espíritos são educados, evangelizados. Porque a evangelização é isso, é você ensinar o conhecimento das verdades. Eles adquirem o conhecimento da verdade. Às vezes um dia não foi o suficiente. Às vezes precisa 2, 3, 10, 20. Às vezes precisa um ano. Eu estou interno nesse hospital. Eu sempre brinco. Eu estou interno desde que eu nasci. Desde antes do meu nascimento. Então, preciso de muita evangelização. E os que me acompanham também. E a gente vai mudando e vai se aliviando. E quando vê, está equilibrado. Quando vê, a gente não está mais estribuchando aí pela vida. Quando vê, a gente está bem. As coisas vão dando certo. O emprego melhora. A família começa a estar mais equilibrada. Uma dorzinha daqui, outra dali já não tem mais. Uma cura, outra cura. A clareza de pensamentos, de sentimentos
a paz, o sono. As coisas vão se modificando. Os resgates vão acontecendo. A espiritualidade vai lá atender na casa, vai atender lá no trabalho, vai atender nos locais que nós frequentamos, nos nossos familiares, na casa dos nossos familiares, dos entes queridos, vai atender na casa daqueles que são nossas desavenças, nossos inimigos, vão atender os espíritos que nos perseguem. Como? No convite com amor. Como uma mãe faria para o seu filho. Como uma mãe faz pelos seus filhos. Então, infelizmente, ainda existem muitos ataques a Maria Santíssima, como ocorre com o próprio Cristo, né? Extremamente atacado de todas as formas. Mas nós temos que ter inteligência, nós temos que ter a razão que Deus nos concedeu. Cada um vai ouvir, cada um vai tomar a sua decisão, cada um vai escolher. Lição de mãe, todos tivemos. Ah, mas a minha mãe só me teve e depois me largou. Você teve uma mãe, que foi seu exemplo de mulher, de mãe. É a sua avó, é a sua tia, é a sua mãe postiça, é a sua mãe que lhe adotou. Ah, não tive mãe, minha mãe foi meu pai. Então é a mãe, né? Tem também exemplos de amor, de acolhimento, exemplos vívidos do que Maria Santíssima faz por nós. Ah, mas ela está lá no céu. Como que nós falamos? Aonde é o céu? Porque se o Pai está nos céus e está no ar que nós respiramos, está em toda parte, onde está Maria? Onde está Jesus? Será mesmo que está lá sentadinho no trono, dourado de ouros, da matéria? Lá em cima do céu? Lá na nuvem? Não. Onde está o anjo que protege, que ampara, que ajuda? Onde está? Está entre nós. Mas muitas das vezes ela não pode nem se fazer presente, nem assinar uma mensagem como Mãe Maria, por exemplo, como Maria Santíssima, porque nós não aceitaríamos, não acreditaríamos. Ah, Deus o livre, vamos internar esses loucos aí. Estão falando que falam com Maria, ela é intocável. Ora, onde está a mãe? Está com os filhos. Mas aí ela às vezes precisa, através da figura de uma emissária, se passando porque ela não pode se fazer presente. Olha a nossa ignorância. Não. Se você receber mensagens de espíritos superiores, você está enlouquecido. Tudo bem, eu até entendo que eu, Celcinho, não posso receber mesmo, que eu estou para lá de Bagdá, tem que me santificar muito, para quem sabe ouvir um bom conselho. Mas e se receber? O que nós fazemos? Usamos o ensinamento do Evangelho, usamos o ensinamento da doutrina espírita que nos instrui. Passe por seu crivo da razão. E veja se a sua razão dá razão às palavras, ao ensinamento. Se lhe é útil, absorva. Se não lhe é útil, refute. Põe na gavetinha preta, que você pode jogar fora ou guardar ali para um outro dia, quem sabe, se for interessante. Mas que eu vos digo que ela está a trabalhar, ela está a trabalhar. E que ela não está lá sentadinha lá, balançando na sua rede, não vai estar, né? Tanta gente rogando por ela. Tanta gente rogando pelo Cristo, onde vai estar o Cristo? Ele falou, ele ensinou. Onde estiver a fazer por um dos pequeninos, estará por mim mesmo. O anjo da caridade está lá. Quem é o maior anjo de caridade? O Cristo. Está ali, está aqui. Estão em condições que nós não entendemos ainda. Que nós ainda não compreendemos. Que somos pequeninos. Mas estão conosco. Estão a fazer por nós. E temos essa grande bênção de sermos trabalhadores de Maria. Porque todo aquele que está a trabalhar pelo Cristo, como eu vos disse, ocorreu essa hierarquia que é natural.
natural de uma grande empresa. Imagina dessa grande empresa divinal do amor, da criação de Deus. Existem, sim, hierarquias de trabalho. Vocês têm seu anjo de proteção, as crianças têm vários anjos até atingirem certas idades, saírem das terras idades, 3, 4 para cada um, para evitar que a cabeça bata tanto, que consiga, como diz, vingar. E nós também temos toda a proteção necessária. Eu entreguei para vocês aquele marcadorzinho de texto. Então, quero que vocês, nas suas leituras, usem, ou guardem, ou entreguem para quem vocês queiram, de coração. É um carinho que a casa vos faz. Nós não temos flores assim para dar para todo mundo, mas com certeza, como sempre ocorre, a Celina traz as rosas de Maria e entrega a cada coração. Então, nesse final, eu falei que hoje eu não ia me alongar muito para o povo não reclamar, então eu vou convidá-los para que a gente possa ouvir então a canção de Maria de encerramento às nossas atividades de hoje. Eu agradeço a atenção, o carinho, a espiritualidade, e que vocês possam entregar nesse momento em seus pensamentos esta rogativa que vieram a fazer a esta casa, porque quando a gente roga a Bezerra, ao Lucas, apóstolo Lucas, a gente também roga a Maria Santíssima. Então as dificuldades, as dores, os sofrimentos, vamos elevar esse pensamento que é a forma de orarmos para que o melhor possa ser feito por todos. Nesses momentos que as notas musicais dessa belíssima música que foi trazida por espíritos tarefeiros, criada fora da terra, em locais já melhorados, lavam a nossa alma de tantas tristezas, de tantas amarguras, de tanto sofrimento, de jornadas equivocadas. Maria Santíssima nos envia a todo este planeta um grandioso coração, um coração que se divide em múltiplos pequeninos que se endereçam a cada um de nós, a todos nós deste planeta, inclusive àqueles que não querem se melhorar, que estão em dor e sofrimento. Que essas energias da Mãe Santíssima possa ser o impulso para a modificação, para a transformação individual e coletiva de todo o nosso orbe. Agradecidos somos a Mãe Maria pelo amparo, por tudo que tem realizado para nós, por nós, pela nossa morada. Que a paz esteja conosco, hoje e sempre. Viva Maria Santíssima! Viva! Vamos em paz. Boa noite! Mais alto. Boa noite! Aí, ó.